Irmãos, podem se sentar, queridos, por favor. Irmãos, vamos então a Isaías, capítulo de número 55, como está aí na nossa projeção. Isaías, capítulo de número 55, a gente começa esse capítulo hoje, do versículo 1 ao versículo de número 5. Apenas os primeiros, porém belos versículos desse capítulo 55. Capítulo 55 de Isaías, de 1 a 5. É o nosso trecho, é a parte da escritura, a porção dela do estudo desta quinta. Olha o que diz então o texto. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Vamos orar então, irmãos, mais uma vez, pedindo agora que Deus nos abençoe no estudo de sua palavra. Oremos. Ó Deus santo e bendito, como já oramos nesse momento, ó Pai, nesta noite aqui reunidos, mais uma vez, pedimos da tua graça, da tua misericórdia, ó Deus, da iluminação do Santo Espírito, ó Deus, para que ouçamos a palavra de Cristo, creiamos nele, que é o nosso Rei, e nos alimentemos dele, porque aquele que se alimenta de Cristo, como diz a tua palavra, por Cristo viverá, ó Deus. Assim, ó Deus, dá-nos a graça agora de comer do pão da vida, que é Cristo. Alimentar-se de suas palavras. Que o seu Santo Espírito conceda vida e vida em abundância. Assim nós oramos, confiados em ti, em teu Santo Espírito, em nome de Jesus, com o perdão dos pecados, nós oramos. Amém. Meus irmãos, como nós fazemos aqui, nós estamos lembrando, só que agora estamos quase no fim, chegamos ao capítulo 55. Começamos lá no 49, com esse tema que controla, por assim dizer, dá tom a toda essa sessão aqui, olha. Do capítulo 49, a partir do versículo 1 até o 55, 13. E o tema é a grande libertação que o Messias, o servo sofredor, traria ao povo de Deus. Nós vimos ao servo sofredor, que é o coração dessa sessão lá no capítulo 53, O meu servo, aquele que carrega os pecados do meu povo. Lembra? Ele foi traspassado pelas iniquidades do meu povo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele é o centro dessa sessão, porque nesse servo, que é o Messias, que é Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, nós temos a grande libertação dos nossos pecados. Então é disso que trata essa grande sessão de Deus salvando o povo dele, que não merece, o povo dele não merece ser salvo, porque quebrou a lei, porque era alheio a Deus, mas Deus vai salvá-lo mesmo assim, porque a promessa dele é fiel, e fará isso enviando um servo para sofrer pelos pecados do povo. E é nesse servo, como nós veremos hoje, que todas as bênçãos nos chegam a nós, que somos o povo de Deus. Mas aí eu começo com a introdução aqui, e a nossa introdução é a seguinte, olha, nesse capítulo, que é o 55, Deus oferece aos homens um convite amoroso para que abram seus olhos para as riquezas dos dons que Ele mesmo oferece tão gratuitamente e que pela fé, através de ouvir sua palavra, tanto que o texto diz, ouvi-me, se apropriem deles, dos dons que Deus ricamente concede. E é interessante que
esse trecho do 55:1-5, ele parece que poderia, melhor dizendo, poderia muito bem pertencer ao Novo Testamento. Não é verdade? Olha só o tom dele, de convite amoroso. Olha só. Todos os que têm sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Inclinai os ouvidos, versículo 3, e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá. Não tem o tom do Novo Testamento? O convite à graça? Olha, vinde de graça, comam, bebam, gratuitamente, sem preço. Estão vendo, irmãos? O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. A graça também está lá no Antigo Testamento. Olha, isso aqui poderia muito bem se encontrar na boca de qualquer apóstolo do Novo Testamento, né? Um convite à graça, a comer e a fartar da pessoa de Cristo, da pessoa do nosso Deus, gratuitamente. Então, é muito poderoso esse convite amoroso que nós encontramos nesse capítulo. E lembrando, irmãos, que é a obra do servo, lá no capítulo 53, que torna possível esse convite aqui. Certo? Esse convite aqui nunca seria possível a pecadores se não fosse o servo que pagaria pelos pecados deles. E agora eles, justificados pelo servo, quites com Deus, em paz com Deus, podem vir e se assentar no banquete de Deus e comer e beber. Então é por isso que é importante o servo do capítulo 53, o Senhor Jesus Cristo sofrendo ali. Porque é por meio dele, do sofrimento dele, que nós somos perdoados. E agora temos paz com Deus. Lembra de Paulo? Quando Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Então, esse convite agora do capítulo 55 não seria possível se não fosse o servo do capítulo 53. Ok? Essa comunhão agora de Deus com os pecadores só é possível porque alguém pagou o preço. Certo? A gente vai ver isso mais. Bom, a pergunta, já que eu já respondi, né? A gente colocou aqui, mas como Deus fará para que as bênçãos gratuitas alcancem os necessitados que não têm como obtê-las por si mesmos, né? Como é que eles vão comer e beber de graça? Não existe, como diz o ditado, né? Não existe almoço de graça, né? Não é? Falam? Não tem almoço de graça, alguém está pagando. Quando alguém fala, né, diz assim, aquilo é de graça, é do governo, o governo dá. Não, você que está pagando. O governo dá com seus impostos, que você paga. Então não existe nada de graça. Alguém está pagando. Então nós vamos ver isso aqui. A resposta de como um povo necessitado pode obter essas bênçãos é estar no servo rei, que é Jesus, que é o Messias. Ele é o servo que se humilhou e pagou o preço dos pecados, e agora ele não é só servo, ele é um rei que oferece um banquete, que oferece alimento a todos. Ok? Então, através desse servo, pessoas necessitadas têm como obter bênçãos e riquezas, gratuitamente. Ok? Deu para entender isso aqui? Deu para entender? Prefeito Marcelo, Ana, Lucinete. Então, vamos lá. Esse trecho que nós lemos, de 1-5, do 55, tem esse tema. As necessidades individuais satisfeitas. É muito claro lá, né? Aqueles que têm sede, venham e bebam. Aqueles que são necessitados, comprem e comam. Certo? Então, Deus está chamando aqueles necessitados para poderem ser satisfeitos. É muito claro isso, né? Leandro e Patrícia. Olha, venham vocês que têm fome, que têm sede, venham e comam. Então, Deus é em Deus que nós satisfazemos as nossas necessidades, né? Certo? Vamos lá, então. O nosso trecho de 55, de 1-5, ele tem essa estrutura aqui, tá? Na verdade, são duas imagens. Nós vamos tratar hoje apenas da primeira. Tá? A segunda imagem começa a partir do versículo 6, que nós não veremos hoje. Tá? A primeira imagem é um convite à satisfação em Deus, através do seu servo, o rei, que é Cristo. A segunda imagem é um convite ao arrependimento. Então nós vamos ver essa segunda imagem, se Deus permitir, na próxima quinta, né? Hoje nós vamos ver a primeira imagem. Né? Então do que fala a primeira imagem? Ponto A ali, ó. A renovação individual, as necessidades satisfeitas. Muito claro, né? Quem tem sede vai beber, quem tem fome vai comer. Então é uma renovação espiritual. O necessitado agora é satisfeito.
É renovado nesse sentido, ok? Olha só, depois vai desenvolvendo essa ideia. Deus convida o mundo para ouvi-lo, certo? Ele tem uma bênção para dar, mas para você ter acesso à bênção, você tem que ouvir o convite. Então ele diz, ouvi-me e a vossa alma viverá. Atendam a minha palavra, venham a mim. E comam e bebam. Então Deus convida o mundo para ouvi-lo, ok? E ele dá certezas dessas promessas feitas baseado em Davi, tá? Ou seja, o ponto aqui é o seguinte, como é que eu sei que eu posso ir a Deus, que eu serei satisfeito? Como é que eu sei que ouvindo o Senhor, eu terei as minhas necessidades satisfeitas? Como é que eu sei? Baseado nas promessas que ele fez a Davi. A gente vai entender isso. As promessas que Deus fez a Davi são a base da nossa certeza de que nós podemos ir de graça a ele e sermos satisfeitos em nossas necessidades. Deu para entender? Nós veremos por que Davi. Porque o texto fala, né? Nas minhas fiéis misericórdias a Davi. Por que Davi? Davi já tinha morrido nessa época. Por que Davi é levantado aqui de novo? A gente vai ver, tá bom? Vamos começar então com a primeira imagem, a renovação individual e as necessidades satisfeitas. Olha o versículo 1 aí. Alguém lê, por favor. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Perfeito. Então, você vê aí que todos aí são chamados a virem. Aliás, é um apelo, digamos assim, um convite insistente, enfático. Por quê? Porque é 3 vezes repetido. Olha só, o vinde aparece 3 vezes. Vinde às águas, vinde comprai e comei, vinde comprai sem dinheiro e sem preço. Vinde, vinde, vinde. Ou seja, Deus de fato quer suprir a necessidade do seu povo e o anúncio é com intensidade, certo? Porque Deus ele tem abundância em suprir, por isso que ele pode convidar incessantemente, porque ele tem muito suprimento, essa é a ideia. Ele insiste no convite porque ele tem muito para dar. Ele é rico naquilo que tem para oferecer aos necessitados. Então ele chama todos os necessitados, porque ele é poderoso para suprir todas as necessidades, ok? Então, por isso aí o convite enfático aí do vinde, vinde, vinde. E é interessante que no hebraico, a gente perde um pouquinho aqui de um ponto que é muito interessante, que no hebraico aqui há um aspecto no vocativo, né, vinde, há um aspecto na língua hebraica de individualidade, de singularidade. O vinde está num tempo... no hebraico, a ideia é de um tempo que envolve a individualidade, singularidade. Então, é mais ou menos assim. Vou tentar explicar, porque o hebraico é bem difícil desse versículo. É mais ou menos assim. Enquanto o convite é feito a todos, cada um tem que responder por si. Deu para entender? É isso. Aqui você não vê no texto em português, você não vê o aspecto do individual. Você vê o aspecto do geral. Todos, 20 todos. Mas no hebraico, o vocativo é singular. Então a ideia é, vinde todos. O convite é feito a todos, mas é a responsabilidade de cada um atender ou não esse convite. Certo? Então, por exemplo, isso é fácil de entender também na nossa experiência cristã, né? Quando você e eu estamos num culto prestado a Deus, né, adorando a Deus num culto, você está ouvindo a palavra, certo? E aquela mensagem que o pregador proclama, ela é falada de certa forma a todos, né? Certo? Ele não pensou em alguém específico, né, para preparar aquele sermão, né? Embora ele saiba que aquele sermão pode envolver alguém específico. Isso é interessante. O pregador sabe que o sermão dele pode envolver alguém específico, porque ele conhece o rebanho dele. Então ele sabe que tem alguém que está passando essa necessidade, que aquele sermão vai falar aquela necessidade. Mas ele não preparou o sermão para aquela pessoa, pelo menos não deveria fazer assim, né? Sermão carapuça, né? Vou preparar para aquela pessoa. Não acontece isso. Mas o ponto é, ele fala a todos, mas nós não tomamos individualmente para nós. Certo, Diácono Luiz? Nós ouvimos, todo mundo está ouvindo a pregação, que é proclamada sem acepção de pessoas, é para todo mundo ouvir. Mas nós tomamos para nós, certo? Esse é o ponto aqui. O convite é feito a todos, mas exige-se uma resposta
individual, sua. Certo? Esse é o ponto aqui. E, meus irmãos, é impossível não ler aqui, Bárbara e Rebeca, esse primeiro versículo, 20, quem tem sede, beba, e não se lembrar de quem aqui? De Jesus. Aonde, propriamente? No Evangelho de João, por exemplo, quando ele fala, né? Olha só, eu coloquei textos aqui. João 6 diz assim, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim, jamais... Não é o que Deus está falando de Isaías? Vinde e comei. E Jesus diz, o que vem a mim, jamais terá fome, que é o vinde e comei. E depois Jesus, em João 7, diz assim, no último grande dia da festa dos tabernáculos, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. É as palavras de Isaías que Deus usou para convidar o povo. Quem tem sede, vem e beba. E Jesus se levanta e diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Então veja, esse convite que é feito, que nós estamos vendo ali, né? A renovação individual de cada um de nós acontece por meio de Cristo. Ele é o instrumento pelo qual Deus renova a cada um de nós, né? Que supre as nossas muitas necessidades. Né? Lembra da mulher samaritana, né? Lembra? Senhor, dá-me de beber. Se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. E ela tinha muitas necessidades, lembra? Ela vivia uma vida imoral, precisava acertar a vida dela, vivia uma vida de vergonha. E Jesus diz, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais... Tá vendo a ideia de a renovação daquela mulher samaritana, dela, renovação individual, a necessidade satisfeita, você nunca mais terá sede. Você nunca mais terá vergonha se você beber de mim. Então veja como o texto fala e aponta para Cristo Jesus. É nele que as nossas necessidades são satisfeitas. Mas vamos agora, olha, uma coisa interessante aqui é que você vê o verbo comprar aqui, certo? Você vê o verbo comprar, certo? Olha lá. Vinde, comprai e comei. É interessante que, ao mesmo tempo que fala de um aspecto de comércio, de negócio, de comprar, de aquisição, fala sem dinheiro, né? Vinde, comprai sem dinheiro. Como é que eu não descobri ainda uma loja que faça isso, né? Se alguém souber, me avise, por favor. Como é que você compra algo sem dinheiro, Vitória? Vinde, comprai sem dinheiro. Mas o aspecto de ter a aquisição, comprar, aponta que aqui nós não devemos entender o texto como se Deus tivesse uma cozinha aberta para os mendigos e eles pudessem comer ali tudo gratuitamente sem que ninguém pagasse por isso. O aspecto, a palavra, o verbo comprar aqui, que aparece algumas vezes no versículo 1, traz uma ideia de aquisição, de que alguém investiu dinheiro naquilo, para que os outros pudessem comer. E aí a ideia que nós falamos no início, que é o servo sofredor, que morre pelos pecadores, e que agora dá a condição, que paga o preço, não é? O que ele pagou as nossas dívidas, ele pagou o preço para que nós pudéssemos comer de graça, pudéssemos ser alimentados por Deus, viver para Deus e sermos por Ele abençoados. Então, há um aspecto de preço, porque o verbo que usa aqui de comprar sugere isso. Então, se nós estamos comendo de graça, é porque alguém pagou. Então, essa é a ideia de que Cristo é aquele que é o fundamento daquilo que nós temos como bem-aventuranças. Ou seja, aquilo que recebemos, os benefícios, é por meio do preço que Cristo pagou. Ok? Então, isso aqui não deve sair da nossa mente. Vamos lá. Olha agora ponto B. Deus se adianta e convida o mundo para ouvir o Senhor, que é aí o versículo 2 e o início do versículo 3. Olha só. Por que gastais, diz o texto, o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com filhos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma verá. É muito claro que nessa parte a proclamação, o convite a ouvir é muito destacado, né? Porque ele fala muitas vezes, olha, ouvi-me, no meio do versículo 2 aí, ouvi-me, e depois o versículo 3 diz o quê? Inclinai os ouvidos, e depois ouvi. Tá vendo a insistência? Então por isso que
essa segunda parte é um convite de Deus, a todos os homens, que devem responder individualmente, a ouvirem a sua palavra. E é interessante aqui, a inclinação não só de Israel, mas a nossa inclinação de gastar o nosso esforço, a nossa energia, os nossos bens, os nossos pensamentos com aquilo que não satisfaz. Lembra do contexto mais remoto do livro de Isaías, que a gente já estudou há muito tempo atrás, que a gente já começou Isaías há muito tempo, né? Estamos terminando, se Deus quiser. Mas você se lembra que Isaías foi enviado aos reis de Judá para dizer para os reis não se envolverem com outras nações, quando alguns povos eram uma ameaça, eles queriam fazer, lembra-se disso? A ideia de que eles gastavam energia com alianças terrenas, enquanto deveriam ir a Deus, ouvir a Deus. Então, dentro do contexto, é muito próprio. Vocês estão gastando dinheiro naquilo que vocês estão comendo cinza. Então, a ideia é de que nós temos uma inclinação a gastar tempo com aquilo que não nos ajudará. Ao invés de ler a Bíblia, por exemplo, nós estamos vendo algum vídeo que não vai no nosso celular, no nosso smartphone, que não vai nos edificar. E é interessante como nós, mesmo crentes, temos a tendência, a inclinação de preferir essas coisas que não edificam do que aquelas que alimentam. Nós lutamos com isso, e nós que somos crentes. Então aqui Deus diz, olha, não gastem o vosso dinheiro naquilo que não é pão. E o vosso suor naquilo que não satisfaz. É óbvio que ali a ideia, a gente vai ver mais para frente, que aqui é uma metáfora. Porque está falando daquilo que é espiritual. Então, por exemplo, às vezes nós agirmos tanto, deveríamos orar mais. A ideia de gastar com aquilo que satisfaz, de comer finos manjares, é ter uma comunhão rica com Deus. É se alimentar dele, é ir à Bíblia. Ao invés de tentar seguir os seus caminhos e os meus caminhos, pelo nosso coração, pelo aquilo que o mundo oferece. Essa é a ideia. Por que vocês gastam o vosso dinheiro e o vosso suor naquilo que não é pão? Por que vocês gastam energia naquilo que não vai ajudar vocês? Então, essa é a ideia aqui. E aí veja, tanto que o verdadeiro pão é Cristo Jesus. Não é? Lembra daquela... Isso é muito aplicado a Cristo, né? Porque Cristo falou exatamente essas palavras. O princípio dessas palavras lá no Evangelho de João. Lembra quando os homens foram procurá-lo porque tinham estado presente quando ele alimentou multidões, transformando, ou melhor, fazendo com que poucos peixes virassem muitos e que poucos pães servissem uma multidão? Lembram-se? E aí então, lembra que os homens se deslocaram, foram procurá-lo e o acharam, e aí disseram para ele, Senhor, onde estava? Te procuramos por toda parte. Aí Jesus diz o quê? Vocês não me procuraram porque viram milagre, mas porque comeram pão e se fartaram. Trabalhai antes pelo pão que não perece, pela vida que não perece. Então veja, o que Isaías está dizendo aqui, o que Deus diz através de Isaías é o que Jesus disse lá. Vocês trabalham, se gastam por aquilo que não faz vocês viverem. Vocês perdem tempo com coisas que não vão edificar vocês. Vocês deveriam gastar energia, trabalhar, que Jesus usa, para a vida eterna, para aquilo que realmente alimenta. Então, quer ver, eu vou fazer uma pergunta aqui bem prática. Quanto do nosso tempo, diariamente, nós gastamos com coisas que não edificam? Quanto do nosso tempo? O quanto do nosso tempo nós vemos coisas nas redes sociais que não edificam de forma alguma? Então, esse é um ponto que a própria Bíblia chama a atenção. Diz, por que vocês estão fazendo isso? Gastando energia e dinheiro naquilo que não satisfaz. E aí então Deus faz o convite. Inclinai os ouvidos, olha aí, versículo 3. Inclinai os ouvidos, que é uma escolha deliberada de fazer isso, né? Escolham fazer isso, é a ideia do grego aqui. Escolham inclinar os ouvidos. E vinde a mim. Veja que agora a metáfora dá lugar à realidade, né? Porque no versículo 1 diz assim, vinde o que tem sede e beba. Vinde aquele que tem fome, compre e coma. Agora a ideia não é comida, agora é o próprio Deus. Porque agora não é vinde e beber, diácono Paulo. Vinde as águas, vinde a comida, como é o versículo 1. Agora a metáfora assume a sua realidade. Então qual que é o verdadeiro alimento? É o próprio Senhor, quando ele fala, vinde a mim.
Então ele não está falando de um pão físico. Ele não está falando de um alimento terreno. Ele está falando dele. Ele é o banquete. Ele que alimenta. E como não lembrar de Jesus Cristo, lá em João 6,57, que ele diz assim: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá, Marlinéia. E é isso que Deus diz aqui, olha, versículo 3: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa alma, viverá. É a mesma coisa que Cristo fala. Veja que Cristo é Deus, né? Porque aqui Deus está falando: vinde a mim e a alma de vocês viverá. Aí Jesus se levanta em João 6 e diz: aquele que vir a mim, viverá. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Então ele faz declarações que só um Deus pode fazer. Então Cristo é Deus, Jesus é Deus, certo? E é nele que nós temos vida. Então a ideia aqui é que a alma não tem que ser contraposta aqui ao corpo, mas a alma aqui significa aquela realidade mais plena da vida humana. Ou seja, se nós formos a Cristo, nós seremos plenamente satisfeitos em Cristo Jesus. Se nós formos a Ele, nós seremos plenamente satisfeitos. E a ideia aqui também, meus irmãos, no aspecto negativo é aquele que não der ouvidos a Cristo em sua palavra, porque aqui vinde ouvir-me, inclinai os ouvidos, é dar ouvidos, para que Deus nos direcione. Porque a ideia é, você está gastando tempo e dinheiro naquilo que não satisfaz. Então o que você faz? Você passa a dar ouvidos a Deus. Vinde, ouvi-me, inclinai o vosso ouvido e passa a viver. Então, a palavra de Deus nos corrige em relação a como devemos gastar nossa vida, ao que dedicar a nossa vida. Lembra do homem que construiu sua casa sobre a areia? Lembram-se? Lembra do homem que ajuntou num grande celeiro que havia construído tudo que ele tinha? Lembra? É esse o princípio. Eles gastaram toda a energia naquilo que não podia dar vida a eles. Certo? Então Deus está nos chamando a de fato nos consagrarmos a Ele e nos alimentarmos dele. E ouvindo a sua palavra, a nossa alma será levada à vida. Será direcionada àquilo que dá vida. Ok? Esse é o ponto aqui. Bom, até aí tudo bem? Alguma pergunta? Alguma questão? Tranquilos? Vamos lá então. Olha lá. Vamos agora às certezas das promessas feitas a Davi. Olha aí o versículo de número 3, a continuação do versículo 3 até o versículo 5. Alguém leia aí, a partir do versículo 3, a partir do porquê, até o versículo 5, por favor. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e dos santos de Israel, porque este te glorificou. Perfeito. Então veja, nós vimos até agora, desde o versículo 1, as bênçãos que Deus dá aos necessitados, aqueles que não têm nada. Vocês que têm sede, venham e bebam. Quem não tem dinheiro, compre e coma. Deus está fazendo isso, certo? Ele está prometendo que se nós ouvirmos a sua voz, nós viveremos, a nossa alma viverá. Com que base Deus está prometendo isso a nós pecadores? Porque nós não temos mérito. Não é pelo nosso mérito. O que nós estamos ganhando não é pelo nosso mérito. Nós somos pecadores. Nós não merecemos as bênçãos de Deus. Então, baseado em que Deus está sendo misericordioso conosco? E aí responde o verso de número 3 até o 5. Baseado nas firmes ou fiéis misericórdias feitas a Davi. Prometidas a Davi. Então, meus irmãos, aqui a ideia é que Deus tem uma bondade infalível e um amor imutável para com seu povo, porque ele prometeu que amaria e guardaria o seu povo a Davi. Ele disse a Davi, lembra? Lá em 2 Samuel. Ele diz a Davi que estabeleceria Davi para sempre no trono e o seu reino não teria fim. E reino envolve súdito. Se um reino não tem fim, e se um rei está firme no trono, então os súditos são beneficiados por isso, certo? Certo? Se Deus estabelece o reino de alguém, os súditos são beneficiados. Os súditos comem bem. Os súditos se alimentam do banquete real. Então aquela bênção que está sobre o rei,
espalha por sobre os súditos. Assim como um bom magistrado, um bom presidente, um bom prefeito ou governador, faz com que os seus cidadãos vivam bem, com benefícios, certo? Então, essa é a ideia aqui. Deus diz, vocês vão comer de graça, vocês vão beber gratuitamente, vocês viverão, aonde vocês viverá? Pela a fiel promessa que eu fiz a Davi. Ele é o representante de vocês, é por meio dele que essas bênçãos vão chegar até vocês. Então a ideia aqui, imagine que você é um judeu ouvindo Isaías, e imagine que você é um judeu lendo Isaías no cativeiro. Melhor ainda, não só ouvindo Isaías, porque o cativeiro não tinha chegado quando Isaías pregava, mas depois chegou, e depois os judeus no cativeiro leram o profeta Isaías. Imagine lá, porque você imagina que Deus te abandonou, porque você pecou, como Israel você pecou, Deus castigou você pelo seu pecado, permitindo que a Babilônia te levasse para o cativeiro. Então parece agora que Deus se esqueceu de você, mas agora Deus diz aqui, através desse capítulo, que não. Eu não me esqueci de vocês, vocês podem vir. Vocês podem participar do banquete de novo. Nós, pecadores? Sim. Vocês, nós no cativeiro? Sim. Venham e comam. Venham e bebam. Mas por que Deus está fazendo isso? Nós não merecemos. Porque eu prometi a Davi. Eu prometi a Davi que faria. Em Davi eu faria isso. E aqui, meus irmãos, esse Israel que quebrou a aliança, que está ouvindo isso de Isaías e lendo lá no cativeiro, poderia obter a certeza de que as bênçãos chegariam a ele através da aliança, dessa nova aliança que Deus faria com Davi. Não só Isaías falou dessa aliança davídica em misericórdia fiel, em bondade que não se acaba, como Jeremias também falou. Olha, eu vou ler Jeremias. Olha o que Deus diz através de Jeremias. Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Só uma pausa aqui. Vocês se lembram da aliança sinaítica? Porque aqui é uma referência à aliança do Sinai. Vocês se lembram de como era a aliança do Sinai? A aliança do Sinai se resumia assim, se resumia nisso. Se vocês obedecerem, vocês irão bem. Se vocês desobedecerem, vocês serão destruídos. Essa é a aliança do Sinai. Tanto que lembra quando Deus falou no Sinai, o monte tremeu e fumegava da ira de Deus? Lembra? E aí o povo prometeu lá, o que o Senhor disser, isso nós... Mas eles fizeram? Então Deus diz, não é desse tipo a aliança. É uma nova aliança. Em que vocês, mesmo que tenham quebrado a lei, serão chamados à minha comunhão de novo. Então, Jeremias está falando disso. E aí ele continua, Jeremias. Porquanto eles anularam a minha aliança lá. Não obstante eu haver-os desposado, casado com eles, uma aliança com eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei no futuro com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. Então Isaías, ele olha para uma nova aliança, que não é uma aliança de obras, mas é uma aliança em que, ainda que o povo tenha se rebelado contra Deus, Deus vai fazer eles povo dele. Vai imprimir na mente dele as leis dele. E vai colocar no coração também a sua lei. Como é que isso Deus faz hoje? Como é que isso se cumpre hoje? Por meio de Cristo e do seu Espírito. Não é o Espírito de Cristo que coloca a sua palavra no nosso coração, que aplica. Por isso Jeremias falou do ministério de Cristo, do ministério do Espírito de Cristo. Então está falando da aliança de Cristo. E não é diferente com Isaías, porque quando Isaías olha para Davi e fala de Davi, na verdade Isaías está falando do filho de Davi, que é chamado aqui Davi, mas a gente sabe que Davi já tinha morrido. E o texto diz assim, o texto é todo no futuro, olha só, versículo 5 como exemplo. Eis que esse Davi chamarás a uma nação que não conhece, está vendo o futuro? E uma nação que nunca te conheceu correrá no futuro para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, porque este te glorificou. Como é que isso ia acontecer no futuro se Davi já tinha morrido? Então não pode ser de Davi especificamente, filho de Jessé,
no sangue que Deus está falando aqui. É de outro Davi. É daquele que tudo que Davi deveria ser, se cumpre nele, que é o grande filho de Davi. Lembra quando os necessitados, enfermos, clamavam a Jesus para que os curasse? Eles clamavam como? Com que título? Filho, Jesus, filho de Davi. Davi, está falando assim, Davi. Eles traziam Davi à memória, porque foi feita a promessa a Davi que Deus abençoaria o seu povo e estabeleceria o seu reino. Daí então, Davi era invocado quando Jesus estava diante dos homens. Filho de Davi, em quem as promessas de Davi se cumprem. Essa é a ideia. Ok? Então, meus irmãos, Isaías apela para Davi. Porque em Davi, essa nova aliança da qual diz Jeremias, ela de fato é anunciada a Davi e cumprida no filho de Davi, o Messias davídico. E daí, então, agora, é interessante isso, a gente caminha para o final, daí agora é interessante que o servo, ele não é só mais um servo, ele é um servo, lembra? Isaías 53, ele é servo, o Messias é servo. É o meu servo que sofre. Aqui ele é o que agora? O que ele agora é apresentado? Como um quê? Quando é invocado Davi? Um rei. Ele é um rei, porque Davi é um rei. Lembra? Deus prometeu estabelecer o trono dele. Deus prometeu estabelecer a sua descendência para sempre. Então está falando que esse servo, ao mesmo tempo que ele é um servo, ele é um rei. E é por isso que ele pode dar um banquete. É por isso que ele diz, vinde, todos. Lembra? Quem é essa pessoa que é tão rica? Está chamando todo mundo. Vinde, comei e bebei. Só um rei pode alimentar alguém assim. A nação assim. E a ideia de que Cristo é apresentado agora como um rei. Então é interessante essa progressão de Isaías. Ele é o Messias, quando fala, né, que a virgem conceberá. Então ele é um Messias, um prometido, um ungido. Depois ele é um servo que sofre e agora ele começa a ter contornos de um rei. Ok? E aí olha só o que diz o versículo de número 4. Olha aí. Versículo de número 4. Davi é a testemunha mundial do Senhor. Lembra que agora Davi aqui está falando de quem, em última instância? De Jesus Cristo, ok? Ele é o Davi verdadeiro, o maior Davi, o grande filho de Davi. Olha só, Davi é a testemunha mundial do Senhor. Versículo 4, o início só, até povos. O primeiro povos que aparece aí. Alguém leia. Eis que eu dei por testemunho aos povos. Então, eis que o dei, ou seja, Davi, com quem Deus tinha feito uma promessa de misericórdia, fiéis de misericórdia, umas promessas fiéis de misericórdia, eis que o dei por testemunho dos povos. É interessante que, como é que a gente sabe que Davi foi chamado para ser uma testemunha dos povos? A gente sabe que Davi foi chamado para ser um rei. Mas de onde Isaías tirou que Davi foi chamado por Deus, estabelecido por Deus para ser testemunha aos povos? Do próprio Davi. Davi, Leila, tinha consciência de que ele foi colocado no trono para ser um testemunha da glória de Deus. A ideia é, quanto mais Davi vencia por Deus, mais o nome de Deus era conhecido. Lembra quando Davi enfrentou Golias? Você vem contra mim com espada e escudo, eu vou contra ti em o nome, ok? Então ele é uma testemunha, porque está falando do nome do Senhor. Os filisteus souberam que o Senhor deu vitória a Davi naquele dia. Então ele está testemunhando sobre Cristo, sobre Deus. Mas Davi escreveu no Salmo sobre essa função dele. Olha só o Salmo 9, eu vou só ler. Olha o que Davi diz. Cantai ao Senhor louvores, o Senhor que habita em Sião. Proclamai entre os povos, a ideia de testemunha, os seus feitos. Proclamai, dá testemunho. Olha o que Davi diz no Salmo 18. Glorificar-te-ei entre os gentios. Testemunha entre os gentios. Só que não é bem Davi que vai fazer isso em última instância, de maneira plena e perfeita. É o grande filho dele que vai aos gentios pelos seus apóstolos. Então Davi falou, a princípio, de algo que ele não cumpriu plenamente nele, mas de um outro que cumpriria plenamente, um filho dele maior. Então ele diz assim, glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele, o Senhor, quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e a sua posteridade,
para sempre. E no Salmo 57, Davi diz assim: render-te graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Então, meus irmãos, nós vemos que Davi foi chamado para ser uma testemunha do Senhor, Davi mesmo, né? O filho de Jessé. Só que nós sabemos, meus irmãos, que é em Cristo que isso se cumpre. Cristo é chamado o servo que dará testemunho entre os povos. Olha só, Isaías 42, que foi antes desse texto aqui, 55, diz assim: Deus: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se apraz. Pus sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios, povos. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, está falando de Cristo, né? O servo sofredor. Nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina, o seu testemunho, o seu ensino sobre Deus. Então veja, que aquilo que Deus anunciou a Davi, e que Davi entendeu ser um aspecto do reino dele, de dar testemunho aos povos, é Cristo que faz em sua plenitude. Por exemplo, nós convertemos pela palavra de Cristo. Ele fala conosco pela sua palavra, ele proclama a glória de Deus a nós, e nós nos convertemos. Então, Cristo cumpre aquilo que Davi foi prometido a Davi que ele faria, testemunho aos povos. Ok? Vamos lá? Andar um pouco mais aqui. Davi também foi chamado a possuir uma posição de líder mundial. 4b, olha aí. Versículo 4 começa assim: eis que eu o dei por testemunho aos povos, e também o dei como príncipe e governador dos povos. Então, meus irmãos, aqui o servo Messias é agora designado Senhor dos povos. Davi nunca foi Senhor dos povos, mas Deus prometeu a ele que ele seria no seu filho maior, na sua descendência. Davi foi rei de Israel, mas Senhor de todos os povos é Cristo. O Senhor que tem súditos em todas as nações é Cristo. Então, baseado nas promessas que Deus fez a Cristo, o grande Davi, é que nós, de todos os povos necessitados, somos chamados a suprir nossas necessidades. Podemos participar desse banquete, porque esse rei é o Senhor de todos os povos. E ele chama os necessitados de todos os povos a ele. Como nos chamou, né? Nós aqui no Brasil fomos chamados pelo Senhor de todos os povos. Ok? 5a, caminhando para o final aqui. Davi se dirigirá ao mundo. Olha aí, versículo de número 5, primeira parte. Eis que chamarás a uma nação que não conheces. Esse Messias, até aí, esse Messias servo, rei, fará ouvir a sua voz ao mundo gentílico. Percebemos então que ele não só cumpre as expectativas do reino davídico, porque Davi também, lembra? Ele louvaria Deus no meio dos gentios. Então Jesus, esse servo rei que é Jesus, cumpre essa expectativa, porque a sua palavra é espalhada no mundo gentílico. Onde que nós vemos isso na Bíblia? O rei Messias, servo, dando testemunho de Deus aos gentios. Que livro que se dá especificamente a isso, a mostrar isso? Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos é que você vê o mundo gentílico sendo alcançado pela palavra do rei, do grande Davi. Porque através dos apóstolos, Cristo leva a sua palavra. Então é o que diz aqui. Eis que chamarás a uma nação que não te conheces, que nunca ouviu falar de ti, mas eles ouvirão o seu chamado. E o que acontecerá por fim? Aí é a última parte. Ele receberá, esse grande Davi, uma resposta universal. 5b. Olha aí, alguém lê, por favor, para terminarmos. E uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Então veja, a ideia aqui é que Deus garante a esse grande Davi, e Deus prometeu a Davi, só que pensando no cumprimento em seu grande filho, que é Jesus, Deus prometeu que as nações viriam a ele.
Isso, de certa forma, aconteceu em parte com alguns reis davídicos, né? Lembra de Salomão? Que a gente está vendo lá nas pregações de 1 Reis? Quem foi ver Salomão por causa da sua sabedoria? A rainha de Sabá. Isso aconteceu em parte. Eram flashes daquilo que Cristo cumpriria plenamente. Então, os reis davídicos conseguiram dar testemunho, ainda que um micro testemunho, num micro aspecto, ou seja, trazendo alguns reis até ele, isso é plenamente feito em Cristo Jesus. Jesus alcança, em termos de expansão também, de fato, onde os reis de Israel não jamais alcançaram. É Cristo que faz isso. E ele tem a resposta, né? A Bíblia diz aí: e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, dos santos de Israel, porque este te glorificou. Aliás, isso já tinha sido falado, Paulo, por Isaías, sobre essa resposta que o servo sofredor, agora aqui como rei, porque ele é o rei como filho de Davi, o grande filho de Davi, que os povos se ajoelhariam diante dele e adorariam a ele. Isaías 49 diz assim: assim do Senhor, o Redentor e o Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Então veja, irmãos, para terminar, esse de Isaías 49 é o Messias sofredor, tanto que aquele é chamado de o desprezado das nações, o aborrecido dos tiranos, certo? O servo sofredor. É Jesus. Só que olha o que diz dele: os reis o verão, os príncipes da terra se levantarão, e eles te adorarão pelo nome do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Então veja, esse versículo de 49:7 se parece muito com o de 55:5. Porque diz assim: eles te adorarão por amor do Senhor. Isso lá em 49:7. Olha só o que diz aqui no 55:5. Correrá para junto de ti por amor do Senhor. Mesmo termo. Aí veja como continua o 55:5. Teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Em 49:7 diz assim: por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que é o mesmo que você encontra aí, em 55:5. E no 55:5, este te glorificou. Lá em 49:7, este que te escolheu. Então a dinâmica é a mesma. O que está mostrando, Samuel? Que o servo sofredor é o rei gracioso. É a mesma pessoa. Os israelitas, quando liam Isaías, e quando mais ainda ouviram Isaías, não sabiam de Jesus de Nazaré como eu e você sabemos. Eles não tinham compreensão de Jesus como eu e você temos. Jesus, por assim dizer, ainda estava sendo desenhado ainda para eles. Mas eles sabem, por Isaías, que ele não é só um servo sofredor, mas que ele é um rei bondoso. É por meio deste rei, que sofreu pelo seu povo, é que eles poderão vir e ter as suas necessidades satisfeitas. Ok? O que a gente aprendeu nesse texto que a gente viu hoje? E aqui eu passo para o final, então, da nosso estudo. Nós aprendemos primeiro que nós temos a inclinação de gastar nossas energias e bens naquilo que não satisfaz. Nós temos, porque Deus perguntou pra gente assim, ó, no texto, Deus perguntou pra gente: por que vocês gastam o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Na verdade, é claro que ele está fazendo essa pergunta aos israelitas, mas a gente sabe que o Espírito Santo aplica a nós, porque nós somos o povo de Deus, e nós temos a mesma inclinação. Quanto tempo a gente perde no celular, por exemplo? Eu estava tendo curso lá semana passada, aí o professor disse uma frase que eu acho que talvez alguns conheçam aqui, mas eu não, pelo menos não me lembrava dela. Eu achei muito interessante. Ele falou que o celular aproxima pessoas distantes e distancia pessoas próximas. E é verdade, né? O celular aproxima quem está distante e afasta quem está próximo. Ao invés de você investir na comunhão com sua família, com seus pais, com seus irmãos, você vive no celular. Aquilo não te valerá de nada. Quando você estiver em aperto e angústia, aquilo não te valerá.
Então por que você está gastando tempo? Eu não estou falando que o smartphone não é bom, que não tem a sua valia, nada disso. Eu estou dizendo, por que você está gastando o seu tempo naquilo que não vai te ajudar? Tempo que você devia estar lendo a Bíblia, orando a Deus. Tá bem prático essas questões. Desconfiemos de nós mesmos. Nós temos tendência a gastar o nosso tempo com aquilo que não nos edificará. Sempre desconfie de você. Nesse quesito. Será que eu estou gastando bem o meu tempo? Ok? E obviamente, comendo aquilo que é bom. Me alimentando de Cristo, da sua palavra, da comunhão com Ele. Lendo bons livros. Perfeito? Vamos lá. Segunda coisa que aprendemos. Deus nos chama a ouvir a sua voz para nos dar um novo direcionamento para que tenhamos vida plena. Você está gastando muito tempo naquilo que não satisfaz? Pegue a sua Bíblia e ouça a voz de Deus. Ele vai direcionar você ao que interessa, àquilo que satisfaz. O nosso problema é que nós estamos gastando coisas que não edificam, tempo com coisas que não edificam e deixando de gastar com aquelas que edificam. Então, ouça, lembra? Ouvi-me, inclinai o ouvido e a vossa alma viverá. É só isso que você tem que fazer. Inclinar o seu ouvido à palavra de Deus, ler a Bíblia todo dia. Seu devocional, em oração falar com Ele. E a sua alma, Ele te prometeu, a sua alma viverá. Faça isso. E a sua alma viverá. Então, Deus nos chama a ouvir a sua voz, e nós ouvimos a voz dele por meio da palavra, para nos dar um novo direcionamento, para nos ensinar a remir o nosso tempo, porque os dias são maus, administrar bem o nosso tempo, e assim para termos nele uma vida plena. E por fim, nós aprendemos que todas as bênçãos da salvação, amor, perdão, paz, aqui é o pão, a água, o vinho e o leite do versículo 1. Vinde, comei, bebei leite e vinho, água, pão. É isso aqui. Espiritualmente, tenham o amor de Deus, o perdão dele, a paz dele. Venham para esse banquete aqui, ó, espiritual. Recebam isso da parte dele. Todas essas bênçãos da salvação, desse banquete espiritual, nos chegam ou nos são dadas gratuitamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Rei Servo glorioso. É por meio de Cristo que nós recebemos todas essas coisas, amor, perdão e paz. Não é por meio da nossa performance, né? Não é por meio das nossas obras. Se você for muito fiel, se você for muito crente, talvez Deus te ame. Talvez Deus tenha paz com você. Não é nada disso. Nós recebemos essas coisas desse banquete espiritual por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Porque nós cremos que Ele é o nosso Davi, que Ele é o nosso Rei. E Ele obrou, Ele fez todas as coisas que devia fazer para o nosso bem. E agora nós cremos nele e que somos bem-aventurados nele, ainda que pecadores. Ainda que com fome, nós comemos do pão do céu. Ainda que com sede, nós bebemos da água da vida. Em Cristo nós temos todas essas coisas. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.